Galera, que negócio é esse do Denji ter pedido pro Pochita fazê-lo vomitar um demônio, sendo que ele vomitou o Yoshida? Será que isso tem algum significado mais profundo? Ou o Pochita ingeriu tanto o demônio polvo como também o Yoshida? Ou então, será que o Yoshida também é um híbrido como o Denji? Ou será que, na verdade, ele é um demônio? Eu vou falar sobre essa e outras teorias ao longo desse vídeo, então continue comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 188 de Chainsaw Man. Em primeiro lugar, feliz ano novo, galera! Eu espero que em 2025 vocês consigam conquistar várias coisas que vocês almejam e que todos tenham um ano novo maravilhoso e inesquecível, de forma positiva. E se você puder apoiar o meu trabalho em 2025, eu te peço para você se tornar um membro do canal, sendo que existem planos a partir de R$ 2,99 por mês. E é claro que eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas se você não puder, você já me ajuda se inscrevendo, comentando e deixando o seu like nesse vídeo. No final do capítulo passado, o Denji pediu para que o Pochita o fizesse vomitar algum demônio útil, caso ele estivesse em apuros. E esse capítulo começa com o Denji tendo ânsia de vômito, até que uma perna começou a sair de dentro da boca dele e no final das contas, quem foi vomitado foi nada mais nada menos que Yoshida. Não me perguntem como é física ou anatomicamente possível que o Denji tenha vomitado o Yoshida, que é um cara bem alto, porque eu não tenho resposta pra essa bizarrice. Na verdade, o que me causou mais surpresa foi o fato de o Yoshida também ter sido comido pelo Pochita. Até porque, até então, ele só devorava os demônios, apagando os seus conceitos. Então isso voltou a levantar uma teoria antiga de que o Yoshida pode ser um demônio. Além disso, o Denji pediu pro Pochita vomitar um demônio útil, e quem foi vomitado foi o Yoshida, sendo que o nome do capítulo é Polvo, Guerra e Chainsaw, o que é uma clara referência ao trio Yoshida, Asa e Denji. Então o que isso quer dizer? Por outro lado, o próprio demônio da velhice, quando o elogiou o Yoshida, o chamou de humano. Então, afinal, o que diabos é o Yoshida? Será que ele também é um híbrido ou algo do gênero? Será que ele é o próprio demônio polvo? É uma possibilidade, né? E esse mistério em torno do Yoshida é no mínimo muito suspeito, né? Na verdade, o Yoshida sempre foi um personagem muito misterioso e até hoje não sabemos qual é a dele. Mas daqui a pouco eu vou dar mais detalhes sobre essa teoria do Yoshida ser o próprio demônio polvo. É claro, pode ser que a gente esteja pensando demais e o Pochita simplesmente saiu ingerindo tudo que estava no caminho, incluindo o polvo e o Yoshida. Mas como o Yoshida, em tese, seria apenas um humano normal, o Pochita não deve conseguir digerir humanos como faz com demônios e simplesmente fez o Denji vomitar o Yoshida porque julgou que ele pode ser útil. Talvez a explicação seja simples assim. De qualquer forma, todo mundo ficou muito chocado com a bizarrice do Denji ter parido o Yoshida de uma forma não muito convencional. Óbvio que o próprio Yoshida não entendeu bosta nenhuma, e detalhe que o Denji sentiu mais nojo de ter vomitado o Yoshida do que quando vomitou o demônio do amargor. Aliás, nessa imagem do Yoshida, vocês não notaram nenhuma semelhança com um certo personagem, não? Gente, o Yoshida é a cara do Kishibe jovem. Já deve ter uns 2 anos que eu tô levantando essa teoria, mas eu tenho certeza que o Yoshida é filho do Kishibe. Não tem como, cara. Eles são muito iguais. Por sua vez, a Asa ficou pistola ao ver o Yoshida ali, porque ele foi o cara que cortou fora o seu braço. Lembrando que a Yoro perdeu o braço esquerdo na luta contra o Chainsaw Man, enquanto o braço direito ela perdeu por culpa do Yoshida quando invadiu o apartamento da Asa e tentou matá-la. Logo, o Yoshida observou que a Asa estava com os 2 braços, mas eu imagino que ele não esteja tão surpreso assim, porque quando ele foi atrás da Asa, ele sabia que ela era o demônio da guerra. E aqui tem uma pequena divergência na tradução, que parece estar mais correta nas versões em inglês e espanhol, em que o Denji comentou que, às vezes, os braços podem crescer novamente, ou seja, podem se regenerar. Então, pro Denji, isso não era nada demais, mas a Asa exigiu que o Yoshida lhe pedisse desculpas por ter cortado o seu braço, já deixando
claro que não perdoaria o Yoshida tão facilmente. Só que o Yoshida ainda estava meio confuso com tudo aquilo, afinal, ele simplesmente foi abduzido para aquele mundo sem mais nem menos e estava precisando de uma explicação. Vamos combinar que o Yoshida realmente é um garoto bem espertinho e ele tem um certo conhecimento das coisas, então eu acho que é útil ter o Yoshida como aliado nesse momento. Depois que o Yoshida ficou a par da situação, ele chegou à conclusão de que o demônio da velhice, que é um primordial, poderia matá-los no momento que quisesse, num piscar de olhos. Então por que ele estava complicando tudo? Segundo o Denji, o grande lance é que o velhice queria ser devorado pelo Chainsaw Man enquanto assistia criancinhas sendo mortas. Ou seja, basicamente, esse capeta era um baita de um pervertido. Já que existia todo o interesse do velhice em mantê-los vivos, já que ele queria ser devorado, e o Denji até sabia qual era a motivação do velhice, o Yoshida concluiu que se está sendo possível ter um diálogo com esse demônio, isso significa dizer que a segurança pública deve estar envolvida e está servindo como intermediária. Então, nesse caso, Yoshida e Denji estavam em lados opostos e eram inimigos. Só que como todo mundo estava preso no mundo da velhice, o mais sensato seria eles fazerem uma trégua até que todos escapassem desse mundo. O Denji encarou essa ideia com uma certa desconfiança enquanto seguia comendo tripas, e o Yoshida pediu desculpas a Asa por ter cortado o seu braço, acreditando que ela poderia perdoá-lo, já que eles cresceram de volta. Mas é ruim que a Asa queria perdoá-lo. Ela meteu um socão no Yoshida, mas ele conseguiu se defender com facilidade. Galera, não custa lembrar que o Yoshida é um ótimo combatente corpo a corpo, e por um tempo até conseguiu enfrentar a Quan Chi no mano a mano. Então assim, sem poderes, a Asa não tem a menor chance contra ele. Yoshida segurou a mão da Asa como um sinal de que eles estavam formando uma aliança e pediu pro Denji também lhe dar a sua mão. Só que o Denji não estava muito interessado em se tornar aliado de um cara que trabalha numa organização em que eles acham que tá tudo bem matar criancinhas em prol da humanidade. E eu adorei essa encarada do Denji e do Yoshida, porque dá pra sentir que o Denji não queria ceder. Mas pra tentar convencer o Denji a formar uma aliança, o Yoshida contou a história de que no ensino fundamental, um professor perguntou o que deveria ser feito se alguém se deparasse com um urso. A resposta certa é que ambos deveriam se esforçar para voltar aos seus habitats de origem. Ou seja, se a pessoa encontrar o urso na floresta, ela deve sair da floresta. Mas se encontrar o urso na cidade, a pessoa deverá fazer o possível para levar o urso de volta para a floresta. Agir com hostilidade ao se deparar com um urso só irá aumentar o número de vítimas e não vai ser benéfico para ninguém. E isso era uma analogia com a situação atual deles. Por mais que o Yoshida fosse visto como um urso, como um inimigo, era muito mais benéfico para todos se eles trabalhassem juntos para escaparem dali. Aí, depois que eles saírem do mundo da velhice, Denji e Asa podem ficar à vontade para matá-lo. Ou no caso do Denji, o Pochita poderia devorá-lo novamente. Aliás, quando saiu o volume 17 e foi revelado na capa interna uma imagem do Yoshida sozinho numa floresta parecida com o mundo da velhice, isso levantou a teoria de que o Yoshida foi o humano que conseguiu escapar do mundo da velhice. Mas considerando que nessa imagem o Yoshida parece meio deprimido, eu acho que essa história do urso pode ter um novo significado para essa imagem. Como ele parece ser um cara muito solitário, talvez ele se sinta como o urso na floresta que está distante dos seres humanos. Não seria necessariamente uma distância física, mas talvez uma distância emocional que ele sente dos outros humanos. Ele até parece se importar minimamente com o Denji em algumas passagens do mangá, mas será que ele vai ser para sempre um cãozinho da segurança pública? Pode ser que agora esteja chegando a hora da redenção do Yoshida. Por força das circunstâncias, os três acabaram se tornando aliados, mas claramente ninguém estava muito feliz com a situação. Se tornar aliado do Yoshida era algo que dava nojo no Denji. E o Yoshida até fez uma piadinha de que o Denji estava dizendo isso com a mesma boca que ele acabou de vomitar uma pessoa. Por sua vez, a Asa também não estava nem um pouco satisfeita em segurar a mão do cara que cortou fora o seu braço, e para ela não fazia o menor sentido se tornar aliada do Yoshida, já que eles não podem usar poderes demoníacos no mundo da velhice. Só que o Yoshida
Yoshida tinha um plano. Sabendo que o estômago do Denji está conectado com o Chainsaw Man, Yoshida perguntou se poderia enfiar a sua mão dentro da boca do Denji. Pela expressão do Denji, fica óbvio que ele não curtiu nem um pouco essa ideia, né? E enquanto o trio bate papo, parece que o Pochita tá passando por maus bocados na luta contra o demônio da velhice. Agora, por que será que o Yoshida quer enfiar a sua mão dentro da boca do Denji? Eu não acredito que seja para induzir vômito, mas talvez ele tente de alguma forma puxar para fora o demônio polvo que deve estar dentro do estômago do Pochita. Até porque o poder do demônio polvo, de certa forma, parece ter relação com a intangibilidade. No capítulo 110, quando o Denji tentou revelar que era o Chainsaw Man, o Yoshida usou o poder do demônio polvo para transportá-lo de um andar para o outro da escola e impedi-lo de revelar a sua identidade. Então, talvez a intenção do Yoshida seja fazer com que o demônio polvo use o seu poder para transportá-lo através de dimensões diferentes, levando-os de volta para o mundo real e usando o estômago do Denji que está conectado com o Chainsaw Man. Eu sei que é uma ideia meio louca, mas talvez o demônio polvo tenha habilidades para tirá-los de lá, já que o Denji já foi transportado para um outro lugar graças ao poder do polvo. E por falar nele, será que o Yoshida é o demônio polvo? Bom, temos algumas evidências para essa teoria, como por exemplo, o fato do Yoshida conseguir usar os poderes do polvo livremente, sem parecer ter nenhuma consequência. E normalmente, contratos de humanos com demônios não saem de graça. O Aki, por exemplo, tinha sua expectativa de vida reduzida quando usava os poderes do demônio da maldição. Outro ponto é que o polvo é um animal inteligente e capaz de criar conexões emocionais com os humanos. Isso poderia explicar o comportamento peculiar do Yoshida, que é parecido com um ser humano, mas talvez ele se sinta melhor sozinho, sem os humanos, como o urso da floresta. Além disso, existem várias espécies de polvos que conseguem se camuflar. Então faria sentido o demônio polvo também conseguir se camuflar e fingir que é um ser humano. Isso sem contar que o nome desse capítulo é Polvo, Guerra e Chainsaw. E o Denji pediu pro Pochita vomitar um demônio, sendo que ele vomitou o Yoshida. Então será mesmo que o Yoshida é realmente o demônio polvo? O que você acha dessa teoria? Comenta aí. Semana que vem teremos um novo capítulo e se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também considere se tornar um membro do canal. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve.